E aí galera, beleza? Estamos juntos mais uma vez para uma videoaula de Ciências Humanas, tá? Hoje a aula é de História para a segunda fase. Meu nome é Carlos Alberto, sou professor de Humanas e estarei junto com vocês no decorrer do curso de vocês do EGAD da Escola Santa Teresa. Galera, a aula de hoje é conteúdo Primeira Guerra Mundial, disciplina História. É a Primeira Guerra Mundial, também é conhecida como a Grande Guerra. Galera, é o seguinte, para ficar claro para vocês. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918, tá? Foram 4 anos e 3 meses de guerra. Essa guerra mundial, que na época era conhecida como a Grande Guerra, ela começou por motivos anteriores ao século XX, tá? Ela começou com motivos lá do século XIX. Entre esses motivos, o que mais pesou para que houvesse a Primeira Guerra foi o neocolonialismo, tá? Não é conteúdo dessa aula, mas vou fazer uma revisão bem rápida com vocês. Lá no século XIX, entre 1801 a 1900, essa galerinha aqui, ó, França e Inglaterra, principalmente esses dois aqui, o que eles fizeram? Eles precisavam de mercados consumidores das suas mercadorias industrializadas, eles precisavam de matéria-prima para as indústrias e precisavam de mão de obra. Então vocês se lembram lá do colonialismo de 1500, das grandes navegações, onde Portugal e Espanha vieram para as Américas, depois veio a Inglaterra e colonizaram as Américas? Eles resolveram fazer algo parecido, que a gente chama história de neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo. A Inglaterra e a França vieram aqui para baixo, para a África, e vieram aqui para esse canto, se fosse o mapa todo, vocês iriam ver, para a Ásia. E o que eles fizeram? Fizeram novas colônias, que agora, qual que era a meta deles? Levar a civilização para os povos ditos não civilizados, tá? Então, a Alemanha e a Itália ficaram de fora dessa corrida neocolonialista. Então, esse é um dos grandes motivos que fazem com que aconteça a Primeira Guerra em 1914, tá? Galera, o que acontece? Esse neocolonialismo que eu já falei para vocês no slide anterior foi a partilha da África e da Ásia, tá? Os países envolvidos, eles pegaram a África e a Ásia, colocaram lá e partilharam ela. Se vocês olharem nessa imagem aqui, ó, você tira as riquezas naturais e leva para a Europa. E depois os Estados Unidos também entram nessa corrida, tá? E o que acontece? Os países que não podiam participar ficaram com rixa, tá? Ficaram querendo participar também. E essa insatisfação, junto com vários outros contextos, fizeram acontecer a Primeira Guerra. Pessoal, junto com a insatisfação do neocolonialismo, nós tínhamos também o nacionalismo, que era muito forte na Europa naquela época, um sentimento nacionalista que existia. Existia também uma política de expansionismo territorial. Naquela época, os países usavam a seguinte ideia: quanto maior for meu território, maior é a minha riqueza. Por isso essa corrida para criar colônias na África e na Ásia, tá? Junto a essa corrida para criar colônias, veio aquela ideia: cara, pode ser que o meu vizinho queira me atacar. Então o que os países fizeram? Eles fizeram uma corrida armamentista, bem parecida com aquela da Guerra Fria, mas não tão parecida, porque a da Guerra Fria era muito mais tecnológica, né? Mas nesse caso era armar-se para ter a garantia de paz. Eu até coloquei aqui para vocês no slide uma imagem aqui, ó, porque a Primeira Guerra é algo interessante no sentido de que usava-se táticas do fim da Idade Média, da Idade Moderna, igual se vocês puderem olhar aqui, são soldados com arco e flecha, porém foram introduzidas as novas tecnologias bélicas, como o avião, tanque de guerra, navios de guerra, que eram chamados de encouraçados, tá? Blindados. Então foi uma guerra que misturava tática da Idade Moderna com equipamentos tecnológicos do século XX, tá?
A política das alianças. Lá no século XIX, finalzinho do século XIX, a primeira política de aliança foi a política da Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses três países fizeram um acordo de colaboração mútua. Se um país vizinho da Alemanha tentar invadi-la, Itália e Império Austro-Húngaro vai ajudá-la, tá? E aí nós tivemos a formação de um segundo bloco já no século XX, que é o bloco chamado de Tríplice Entente, formado pela Inglaterra, França e Rússia, tá? Aliado à Tríplice Entente tem os Estados Unidos, que entra em 1917, que ajuda a pôr fim na Primeira Guerra, e a Itália, que em 1915 muda de lado, porque foi prometido para a Itália que ela teria participação no neocolonialismo. Os perdedores iriam perder os seus territórios, que seria passado para a Itália. Inclusive, isso é um dos motivos que faz com que aconteça a Segunda Guerra Mundial. Primeiro acontece o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e depois a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é conteúdo para a nossa aula um pouco mais à frente, beleza? Então, o que acontece, pessoal? O início da Grande Guerra, tá? Ou Primeira Guerra Mundial. Esse cara aqui, ó, é o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Desculpem, é esse aqui. E essa é a esposa dele. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi morto junto à sua esposa numa visita em Sarajevo, que é a Bósnia-Herzegovina. Todas as investigações levaram à participação de um grupo sérvio, chamado de Mão Negra, e como autor do assassinato. Esse grupo era contrário à influência do Império Austro-Húngaro na região dos Balcãs. Não contente com as medidas tomadas pela Sérvia a respeito do caso da morte do arquiduque, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, tá? E aí, pessoal, começa um jogo de dominó. O Império Austro-Húngaro declara guerra para a Sérvia, e aí a Alemanha, Rússia e todos os outros países vão entrando nesse dominó que se torna a Primeira Guerra, tá? Galera, eu não vou ficar lendo aqui para vocês e vou explicar de uma maneira resumida. O desenvolvimento da guerra após a morte de Francisco Ferdinando, ela acontece em duas etapas. Primeiro, a de expansão, que é o movimento, e a segunda etapa, a de trincheiras, que vai até o final. A de movimento é quando a Alemanha vai para a França e ataca a França. O que eles acharam nesse primeiro momento? Que seria rapidão, seria uma guerra de 1 semana, 2 semanas. Só que quando eles entram no território francês, começa a segunda fase da Primeira Guerra, que é a fase de trincheiras. Aí, galera, são 4 anos de trincheiras. O que é uma trincheira? É um buraco cavado no chão entre as duas partes, a parte da Alemanha e o lado francês. E entre as duas trincheiras, nós chamamos em história de a terra de ninguém, que é um local onde eles jogam arame farpado, um monte de outras coisas para dificultar o movimento do inimigo. E aí, a luta da Primeira Guerra é entre conquistando a trincheira do outro. E aí, o que acontece? Esse desenrolar da guerra fica lento, se torna algo muito violento. Nesse momento das trincheiras tem uso de gás pimenta, de gás mostarda, entre outras armas, e fica 4 anos essa loucura, onde morrem milhares de pessoas, tá? Aqui é um encouraçado da Primeira Guerra, aqui é outro, metralhadoras, tá? Galera, para finalizar, o que acontece? Em 1917, Estados Unidos entram no conflito, e entram para o lado da Tríplice Entente. E aí o que acontece? Eles foram defender os interesses da Inglaterra e França. Mas Estados Unidos não é esse país bonzinho que vai defender apenas interesses. Eles investiram milhões na indústria durante a Primeira Guerra. E eles investiram dinheiro na Inglaterra e na França. Eles não poderiam perder esse investimento. Então eles entram para defender os interesses econômicos dos Estados Unidos, tá? Quando eles entram, eles conseguem, em conjunto, derrotar a Alemanha, que já estava enfraquecida, e o Império Austro-Húngaro. E aí acaba a Primeira Guerra Mundial com a assinatura do Tratado de Versalhes, que foi assinado no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos. E acaba a Primeira Guerra Mundial, que deixa 10 milhões de mortos aproximadamente, o triplo de feridos
além de arrasar grande parte da Europa. Beleza, galera? Isso é um resumo. Quer aprender mais? Acesse a nossa videoaula na plataforma, faça as atividades e venha nas aulas para a gente tirar as dúvidas. Beleza? Um abraço e até a próxima.